Abramos a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4. O pastor iniciou uma série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Paramos algumas vezes, como na semana passada, estavam os nossos seminaristas aqui, e hoje retomamos, já chegamos no capítulo 4, e encontramos aqui uma instrução importantíssima do apóstolo Paulo, quando ele diz nos versículos 2 e 3. Então, peço para que a igreja acompanhe a leitura, Filipenses 4, versículos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Oremos. Senhor, nos abençoe com Tua palavra. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele trata tanto de assuntos doutrinários profundos, quanto de assuntos extremamente práticos. Eu não sei se já aconteceu contigo, de repente você visita um irmão, uma irmã da igreja, essa pessoa está meio afastada, ela está desanimada, ela não tem frequentado os trabalhos. E então você visita essa pessoa e diz: olha, o que está acontecendo, Por que você não apareceu mais? Você sumiu. E a pessoa então diz assim: é porque, não sei, eu percebo que algumas pessoas na igreja lá não gostam de mim. Eu não fui muito bem recebido por uma ou outra pessoa. Ou talvez seja alguém já maduro na igreja, experiente, mas falar, tem uma pessoa lá que é complicada, as pessoas ficam olhando para mim. E aí vem aquele conselho famoso, Qual que é o conselho? Não, mas você deve ir para a igreja, porque você vai lá para olhar para quem? Você vai olhar para Deus. Quem está ao teu redor, só falta dizer, que se exploda, porque o importante é você olhar para Deus, sua comunhão com Deus. Não fica olhando para as pessoas e se você não está bem com alguém porque alguém decidiu não gostar de você, não tem importância. E esse é o tipo de conselho que traz um tom de espiritualidade até, eu tenho que ser maduro, eu vou à igreja para adorar a Deus, não para ficar olhando as pessoas. Mas não é um conselho correto, não é um conselho bíblico. Irmãos, a comunhão saudável no corpo de Cristo, ou seja, os nossos relacionamentos, é essencial. É essencial para o seu crescimento espiritual, individual, e é essencial para o testemunho da igreja no mundo. Então não tem como você falar, eu vou lá por causa de Deus. O corpo está conectado à cabeça, que é Cristo. E nós amamos o corpo porque amamos o cabeça, que é Cristo. Não dá para ficar um e desperdiçar ou jogar fora o outro. Então, quando eu ou você, por alguma razão, decidimos ficar isolados, eu não sei se você está isolado, do corpo, ou se alguém que nos assiste pela internet agora está isolado, talvez até esteja assistindo porque está isolado do corpo. Veja, quando nós ficamos isolados ou separados, vivendo algum tipo de conflito, em um conflito que nos afasta, a gente acaba perdendo força espiritual, vigor espiritual. A gente perde vigor no testemunho. E de repente a sua vida espiritual, ela não se torna tão frutífera, ou ela não é tão frutífera exatamente por causa desse desligamento, desse afastamento. E aí você coloca a culpa em todo mundo, ou em tudo e em todos, e você se esquece que o que está faltando é comunhão no corpo de Cristo. Portanto, irmãos, a edificação da igreja,
Quando eu falo edificação, teu crescimento e desenvolvimento espiritual, né? A edificação da igreja, ela ocorre num ambiente onde há harmonia entre os seus membros. É essa harmonia entre os membros e esse amor que rega essa harmonia que faz com que eu e você cresçamos espiritualmente. Agora, quando surgem pequenos conflitos, devemos ficar atentos, porque pequenos conflitos às vezes se transformam em grandes conflitos e trazem, obviamente, um prejuízo para o corpo, acabam ameaçando a unidade da igreja, o testemunho da igreja. Paulo, ele, em suas cartas, ele sempre colocou que conflitos devem ser resolvidos, pessoas problemáticas devem ser tratadas, pessoas desanimadas devem ser encorajadas. Ele disse que nós não devemos fazer pouco caso dos nossos irmãos, ou fazermos pouco caso dos nossos relacionamentos. Por exemplo, quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, olha que interessante, lá no final da primeira carta, no capítulo 4, no capítulo 5, versículo 14, ele diz que para preservarmos a unidade, nós devemos admoestar os insubmissos, devemos encorajar os desanimados, devemos fortalecer ou ajudar os fracos e devemos ser pacientes com todos os irmãos. Ele não diz assim, está ruim a sua relação? Ah, então saia, não fique, se torne um desigrejado. Não. O apóstolo Paulo mostra que conflitos devem ser resolvidos. Eu sei que alguns conflitos às vezes são ocultos, né? Ninguém sabe. Ele existe, é real, mas ninguém sabe. Porém, quando conflitos são públicos, são reais, né? Eles precisam ser tratados e, se necessário, até a disciplina deve ser aplicada quando esses conflitos permanecem na igreja. Pois bem, nessa passagem que nós acabamos de ler, apenas 2 versículos, o apóstolo Paulo, ele teve que resolver um conflito. Agora, detalhe, Paulo estava distante da igreja de Filipos, estava preso em Roma, e tinha que se preocupar com a igreja. E preocupado com a igreja, ele tenta resolver um conflito à distância. Irmãos, resolver conflito já é difícil quando você está perto, não é mesmo? Senta aí, vamos resolver. Agora imagine a distância, pelo WhatsApp. Aqui era pior, porque era por carta. Mas Paulo, com o peso da autoridade do próprio Deus, porque escreveu uma carta inspirada por Deus, ele procura resolver aquele conflito. Fala, por que Paulo foi tratar de um assunto tão pequeno nessa carta? Porque aparentemente é pequeno. Irmãos, ele tratou desse assunto porque ele sabia que esse conflito colocava em risco, era uma ameaça à unidade da igreja, era uma ameaça para a igreja, considerando que aquela igreja estava inserida num mundo extremamente pagão, ali na cidade de Filipos, na Macedônia, um lugar complicadíssimo. E o que havia acontecido? Diz aí o texto que 2 irmãs entraram em desavença, não é isso? Não por uma questão doutrinária, não é porque uma disse, não, eu estou defendendo aqui, né, um posicionamento correto acerca de Cristo, que Ele é o verdadeiro Deus, e outra, não, Ele não é. Não era uma questão doutrinária, não era uma questão assim eclesiológica. Por exemplo, né, uma irmã queria levantar as mãos na hora do culto, e a outra falava, baixa as mãos, né, ou bate palma, não bate palma. Não era uma questão de culto, de ordem de culto, não. Essas 2 irmãs, elas estavam no trabalho, elas estavam na missão, mas de repente começaram a pensar de modo muito diferente acerca do trabalho. E por conta de estarem pensando de modo diferente, isso foi gerando um conflito, e esse conflito foi gerando instabilidade, e a igreja começou a se dividir. Talvez já havia até um partidarismo ali. E aí, você é do grupo de quem? Da Evódia? Ou você é do grupo da Sintique? Que lado que você está? Né? Qual é o teu partido? Quem está mais correta nessa história?
Então esse conflito estava gerando certamente outros problemas. E a gente sabe, irmãos, que conflitos na igreja às vezes geram amargura, ressentimento, hostilidade, às vezes também gera fofoca e tantas outras coisas. Então, se Paulo ele não tomasse ali uma decisão rápida e prática, mesmo estando distante, mas colocando em sua carta para que aquele problema, aquele conflito fosse resolvido, certamente aquela igreja iria enfraquecer, problemas maiores iriam surgir, a comunhão iria dissolver, e todo o potencial da igreja iria para o ralo por causa de um conflito interno. Aliás, vocês sabem que muitas igrejas em nosso tempo se dividem não por questões doutrinárias, mas por questões relacionais, e às vezes os conflitos surgem na liderança. Aí cada um fica de um lado, né? Vocês lembram daquela história que o missionário contou aqui, né? Da igreja que entrou em conflito, porque uma parte queria pintar a igreja de azul, a outra parte queria pintar a igreja de branco, e aí ficou a turma do azul contra o branco, e aí criou-se um conflito na igreja, e aquela parte que queria pintar a igreja de branco saiu, e alugaram outro salão, e o salão era azul, meus irmãos. Então veja, às vezes conflitos relacionais, esses conflitos eles geram problemas e dividem e enfraquecem a comunhão e o testemunho da igreja. E o apóstolo Paulo, então aqui nessa breve carta, ele expõe essas duas irmãs que estavam envolvidas no conflito, ele faz um apelo para que essas irmãs se reconciliem, ele pede ajuda de um terceiro, de um mediador, de um reconciliador para ajudar ali também no problema. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão bem ampla ali da situação da crise, e ele quer resolver aquele problema, aquela situação, porque ele deseja que a comunhão na igreja seja preservada. Paulo ele não fala sobre essa crise, ou a crise entre essas duas irmãs, dos capítulos anteriores. Ele fala aqui, ele cita pelo nome, né? Veja, aí na sua Bíblia, que Paulo parece que nos versos anteriores ele dá assim os indícios. Sabe quando você quer preparar alguém para a lambada? Né? Você chega de mansinho, você vai indo, e fala assim, agora! Parece que Paulo ele começa lá atrás já, sabe? Dando umas indiretas. São os indícios do tratamento. As doses homeopáticas. Até que chega no capítulo 4, ele... Agora eu cito pelo nome. Então, se você olhar aí o capítulo 1, por exemplo, o versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Imagine as duas irmãs ouvindo esse trecho, né? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu imagino as duas irmãs ouvindo esse trecho da carta. Lutando juntos pela fé evangélica. Elas lutaram juntas pela fé evangélica, mas agora não estavam. Então veja que Paulo já começa a tratar antecipadamente o coração dessas irmãs. Aí nós vamos para o capítulo 2. E aí Paulo diz assim no versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí eu acho que quando chegou nesse trecho, elas falaram assim: Paulo está, né? É para mim isso daí. Acho que elas pensaram, está falando com a gente aqui. O problema é comigo. E esse trecho de Filipenses 2:2, ele é importante porque o apóstolo Paulo diz que a sua alegria não estava completa, porque a igreja não estava plenamente unida. Vocês vão completar a minha alegria quando essa discordância estiver completamente resolvida. Se vocês olharem aí o capítulo 2, versículo 14, meus irmãos, no capítulo 2, Paulo diz assim: fazei tudo ao serviço, sem murmurações nem contendas. Você não pode murmurar e nem brigar. Então são várias, né, eu diria, são os indícios, as indiretas. É Paulo começando a tratar o problema já nos capítulos anteriores.
Então essa discordância, ela começa a ser tratada nos capítulos anteriores, mas quando chega no capítulo 4, Paulo fala: agora eu rogo a Evódia, agora eu rogo a Sintique. Agora eu estou citando pelo nome. Paulo cita essas mulheres envolvidas, né? E como que essa carta, como esse trecho está dividido? Primeiro, Paulo ele destaca aqui o conflito. É a primeira parte que eu queria mostrar para os irmãos, né? Esse conflito surpreendente. E aí você vai olhar e perceber: será que eu estou vivendo em conflito com alguém? Será que eu sou motivo de conflito na vida de alguém? Será que alguém está sendo motivo para o conflito que eu estou vivendo agora? Pensa bem, existe algum tipo de conflito na sua vida? O apóstolo Paulo, ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Vamos pensar concordemente no Senhor. Irmãos, a igreja de Filipos não tinha problemas doutrinários sérios. Havia uns falsos mestres lá, mas foi Paulo quem trabalhou na igreja e quem plantou a igreja. Ele deu uma boa base doutrinária. Mas o ponto que eu queria destacar é que mesmo que uma igreja tenha uma sólida base doutrinária, uma igreja esteja sendo edificada realmente na sã doutrina, essa igreja ela não vai prosperar, frutificar na missão, se houver desavenças e conflitos internos. Fala: a igreja lá é boa, doutrinariamente saudável, ou seja, a pregação fiel da palavra, e internamente os irmãos lá estão um matando o outro lá, acho que eles não entenderam ainda a doutrina, estão lá, né, em conflito. Não adianta. No caso de Evódia e Sintique, o texto é claro, diz que ambas eram membros da igreja presbiteriana de Filipos, né? As mulheres não gostam, porque os pastores que elas eram membros da SAF, irmã Lúcia, né? Mas se tinha uma SAF lá, talvez fossem realmente membros da sociedade auxiliadora, porque elas auxiliavam. Elas eram membros da igreja e elas eram do trabalho, eram conhecidas ali na congregação, porque elas davam todo o suporte no ministério do apóstolo Paulo. Enquanto Paulo esteve em Filipos, essas mulheres contribuíram com ele. Essas mulheres trabalharam juntas, e a expressão é interessante aqui, que a ideia do versículo 3, quando Paulo fala que elas trabalharam, né, ajudaram ele, elas trabalharam lado a lado, juntas, eram companheiras, sabe, tomavam um cafezinho no intervalo e ficavam conversando, papeando, tal, como que está a vida, tal. Então, Evódia, Sintique, como está a família, eram amigas, parceiras. Elas não trabalhavam em ministérios assim diferentes, estavam trabalhando no mesmo ministério, estavam juntas trabalhando na igreja, servindo o apóstolo Paulo, mas em algum momento elas se estranharam no trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram isso de algum missionário, mas os missionários dizem que uma das maiores lutas no campo, às vezes não é para evangelizar o perdido, às vezes as grandes lutas ocorrem entre eles, são os conflitos dos cooperadores. Eles estão lá servindo todo mundo junto, falam: não, aqui deixa que eu faço, e começam a brigar entre eles, conflitos. Missionários sofrem muito com isso, essa adaptação no relacionamento, e por alguma razão elas se estranharam no trabalho, e esse desentendimento gerou uma disputa, né? De repente ali há uma desavença, e aquilo começou a afetar a paz na igreja de Filipos. Pensa bem agora, você já teve alguma desavença, algum conflito com algum irmão, com alguma irmã? Não precisa levantar a mão, por favor, né? E nem olha para a pessoa também. Agora todo mundo fica preocupado. Você já teve alguma desavença, algum conflito com algum irmão, com alguma irmã? Entrou em algum problema? Veja, irmãos, relacionamentos são fáceis.
são fáceis. Lá no seu trabalho, por exemplo, você, lá, pastor, todo mundo é assim, doce que nem o mel. Todo mundo me entende, todo mundo me trata bem. Lá no meu trabalho, né, ou com os meus clientes, tudo tranquilo. É fácil. Não é? É difícil. Agora veja, relacionamentos são difíceis não só fora da igreja, dentro da igreja às vezes relacionamentos são complicados, conflituosos. Meus irmãos, nós, embora estejamos em Cristo, nós não estamos imunes aos conflitos. Agora, o grande problema é quando esses conflitos eles são aprofundados, quando eles não são tratados. É quando você tem um pequeno problema, aí você vai no médico, e o que o médico faz? Ele tira aquele problema, né? Arranca aquele problema. Vamos pensar um problema de pele aqui, né? Vai lá, tem que arrancar. Isso aqui pode transformar num câncer. Aí, melhor tirar. Aí vai lá e tira aquele problema. Se você deixar aquilo, começa a criar raiz. Vai entrando, vai para a corrente sanguínea. Câncer de pele, geralmente acontece isso. E depois vai para todo o corpo. Então, veja, conflitos, eles às vezes surgem, mas precisam ser tratados. Isso não só na igreja, mas também no casamento. Não é mesmo? Porque às vezes surgem uns pequenos conflitos no casamento, e às vezes a mulher até quer resolver, e uma fala, não, espera, está tudo bem. E está lá. E aquilo vai enraizando, vai crescendo, vai ganhando forma, um monstro, né? Então, meus irmãos, o grande problema, ele se desenvolve quando esses conflitos são aprofundados, porque eles se tornam irreconciliáveis, as pessoas. E era isso que estava acontecendo com essas irmãs, Evódia e Síntia. Se tornou irreconciliável. O negócio complicou, a situação ficou muito complicada, elas estavam endurecidas, né? Estavam ali amarguradas, ressentidas. Imagina essas duas irmãs assim, cheias de orgulho, de vaidade, não queriam admitir o erro, não queriam buscar a reconciliação. E é assim que acontece entre nós. De repente é uma coisa pequena, você ouviu alguma coisa, você percebe que há ali um pequeno problema, você fala assim, não tem problema não. O tempo cura. O tempo não cura nada. O tempo vai fazer com que esse problema cresça mais e mais. Coisas que poderiam ser resolvidas com uma boa conversa se transformam num grande problema, e aquela faísca gera, de repente, uma grande explosão. Então pense nessa manhã, você está vivendo algum tipo de conflito com alguém? Deus me livre, pastor. Você tem alguma mágoa no seu coração contra alguém? Um ressentimento contra alguém? Você fala assim, pastor, eu estou bem, mas assim, tem uma pessoa, talvez não seja da igreja, talvez seja da sua família, tem uma pessoa, tem um conflito, eu tenho uma coisa que não está bem resolvida, está travado, está difícil, pastor. Meu irmão, minha irmã, você precisa agir, e eu vou dizer mais, você tem que agir rápido. Você tem que curar isso, e curar tomando atitudes, porque se você permitir que isso, se alongue, pode acreditar que a sua alma vai começar a amargar. Você tem que olhar e pensar assim, eu preciso criar uma ponte, eu preciso me aproximar do ofensor, ou me aproximar da pessoa ofendida. Esse conflito precisa ser resolvido. Aí você fala, mas por que é tão importante, pastor, eu resolver esses conflitos, esses atritos, essas desavenças que às vezes a gente tem na igreja e em outros... Por que isso é tão importante, né? Veja, na igreja isso é essencial, porque se você não resolve o conflito, você não prospera espiritualmente, você não cresce espiritualmente, você adoece espiritualmente, você se transforma num crente infrutífero, a sua vida vai secando. Por isso que é importante resolver o conflito. Ninguém pode dizer assim, não, eu estou plenamente bem com o Senhor, com Deus, e você está quebrado no relacionamento. Irmãos, isso soa hipocrisia, porque o apóstolo João disse que se você
declarar que ama a Deus que você não vê, e não ama o próximo que você vê, o que ele diz? Vocês se lembram? Você é mentiroso. Então, o apóstolo Paulo, ele descreve aqui essas duas irmãs, e detalhe, essas irmãs não eram fofoqueiras não, viu? Essas irmãs aqui, elas não eram desordeiras, imorais. Estamos aqui diante de duas mulheres crentes, ok? Mulheres que estavam envolvidas na missão. Mulheres que talvez se você conhecesse assim, mas como pode essas duas? Mulheres exemplares. Eram mulheres que entraram numa discórdia enquanto trabalhavam, mas eram mulheres que desfrutavam de bom testemunho, envolvidas. Qual é o apelo que o apóstolo Paulo faz, então, diante desse conflito? Aí ele usa uma expressão interessante, e aqui vem a segunda parte da mensagem. Ele fala, rogo a Evódia e rogo a Síntique, aí usa uma expressão, pensem o quê? Concordemente no Senhor. E aí eu fico perguntando, só isso, Paulo? Não vai nem, né? Fala mais alguma coisa, só isso? Porque Paulo, ele entendia que isso era o suficiente. Quando você resolve aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante, aí, quando você vai na essência, na raiz do problema, as outras coisas são resolvidas. Então Paulo vai naquilo que é essencial. E veja, irmãos, o fato do apóstolo Paulo tratar o problema de Evódia e Síntique publicamente, a ponto de registrar o nome delas na carta, significa que o problema delas já era um problema conhecido de todos. Todo mundo já sabia. E aí, como que está? Estão brigadas ainda, hein? Quem que será que está certo? Quem está errada, né? Já estava ali, estava circulando nas redes sociais da igreja, né? Estava ali rolando ali tal, aquele tipo de comentário, porque já era público. Todo mundo já sabia que havia esse problema, esse conflito ali instalado na igreja. E então Paulo, de forma bem pessoal, particularizada, ele diz assim, eu rogo a Evódia e eu rogo a Síntique. Rogar é mais do que pedir. Rogar é um apelo, mas é aquele apelo forte, né? Ou fervoroso. Quando você fala assim, olha, eu peço fervorosamente, até caiu minha máscara aqui. É porque eu estou fazendo o que Paulo fez com Evódia e Síntique, eu estou tentando fazer com os irmãos aqui. Eu rogo, eu peço fervorosamente, né? Eu peço, eu imploro aos irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Não é apenas assim, Evódia, resolva esse problema aí, né? Eu estou pedindo aí e tal, né? Vamos resolver, não é isso. E veja que Paulo não diz rogo a Evódia e Síntique, mas ele fala, eu rogo, eu peço a você, Evódia. É algo bem pessoal, particularizado, ele se volta e rogo a você, Síntique, eu faço esse apelo. É um forte apelo do apóstolo Paulo, porque Paulo, irmãos, ele não foi aqui, veja, partidarista, ele age com imparcialidade. O apóstolo Paulo trata as duas irmãs como duas irmãs culpadas. E ele diz, vocês devem pensar concordemente no Senhor. E pensar concordemente no Senhor significa, em algumas versões, até a tradução é colocada dessa forma, viver com harmonia, ou viver harmoniosamente. Alguém ilustrou isso dizendo o seguinte, é como se Paulo apelasse para que essas duas irmãs entrassem no barco, entendeu? Vocês duas, entrem no barco, peguem os remos e remem na mesma direção, porque elas não estavam remando na mesma direção. Pensar concordemente significa exatamente isso, é você ter a mesma mentalidade, para que você possa, tendo a mesma mentalidade, o mesmo propósito, o mesmo alvo, você alcançar a reconciliação. E Paulo, ele não fala só pensem concordemente, ele fala pensem concordemente no Senhor.
Não é você olhar e falar assim, mas eu acho, afinal de contas, não. Ele fala, pensem concordemente no Senhor. É como se ele dissesse assim, olha, a Cristo ele é a esfera, ele é o ambiente onde os nossos conflitos são pacificados, onde as nossas relações são restauradas. Então, pensar concordemente, Paulo falou alguma coisa sobre isso no capítulo 2, verso 2, o que significa pensar concordemente. Ele diz assim no capítulo 2, verso 2, o texto que eu já li há pouco, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Não é que você tem que ter a mesma ideia do seu irmão. Irmãos, não existe uniformidade na igreja. Nós somos diferentes. Então, Paulo não está dizendo que as irmãs deveriam ter as mesmas ideias sem jamais discordar uma da outra, mas pensar concordemente no Senhor significa que, como uma família, nós caminhamos juntos de forma harmoniosa e nós caminhamos juntos na mesma direção. Nós focamos o mesmo alvo, nós temos o mesmo objetivo. Irmãos, nós estamos no deserto caminhando para o mesmo lugar. Nós estamos indo em direção à glória eterna. E quando nós pensamos concordemente no Senhor, quando há uma harmonia no propósito, no ideal, no objetivo, na missão, não é para lá que nós vamos, a gente começa a parar com picuinhas e discussões menores. Nós estamos indo para o mesmo lugar. O nosso propósito, o nosso objetivo é a unidade do corpo, a expansão do reino e a glória eterna. Então, mesmo aquela pessoa que fala assim, pastor, mas a pessoa é tão difícil, né? Às vezes, talvez você seja a pessoa difícil. Não é? Às vezes é importante olhar no espelho também, né, meus irmãos? Fala assim, Senhor, não sou eu, Senhor. Mas o ponto é, a gente tem que parar, olhar para a igreja e compreender que nós somos diferentes, nós temos ideias diferentes, mas nós podemos pensar concordemente, harmoniosamente no Senhor. Esse é o tipo de pensamento que produz reconciliação, é o tipo de pensamento que quebra o conflito, é o tipo de pensamento que nos une. Nós temos um inimigo em comum, meus irmãos, nós não somos inimigos uns dos outros, o nosso inimigo nós sabemos quem é, não é verdade? Nós estamos dentro de um mesmo propósito. Então, quando nós pensamos harmoniosamente os pensamentos do Senhor, quando idealizamos, meus irmãos, esse alvo maior, a gente deixa de se preocupar, a gente deixa de se entristecer tanto e de sofrer tanto, se desgastar tanto com as coisas menores. Eu vou dar um exemplo bem atual. A Ucrânia sofre hoje com a invasão da Rússia. Vocês viram ali, né? Quanta tristeza. Nós devemos interceder muito em favor da Ucrânia, para que Deus proteja e para que Deus utilize tudo isso para a glória dele. Agora vamos imaginar aqui uma situação. Aqueles soldados ucranianos, eles estão ali para defender a sua pátria e para guerrear contra o inimigo. Irmãos, eles se reúnem, se juntam, vindo de cidades diferentes, educação diferente, cultura dentro do mesmo país. Eles são diferentes, idades diferentes. Alguns casados, outros solteiros, uns com 16 anos, outros com 20 anos, outros com 40 anos e outros com 60 anos. Você já imaginou esse grupo de soldados, 1.000, 2.000, 3.000, esse grupo de soldados tendo conflitos internos entre eles? Eles têm um inimigo em comum, eles estão avançando numa direção, eles precisam se proteger e atacar. Não dá para perder tempo com picuinhas e conflitos internos entre os soldados. Nós somos soldados do corpo de Cristo. Não dá para a gente perder muito tempo com as picuinhas, porque daí a igreja não avança. Então, se tem um conflito, resolve. Porque se você parar e permitir que aquilo seja aprofundado na sua alma,
Aí você trava. Então, quando nós harmonizamos os nossos pensamentos do Senhor, acabamos descobrindo que temos muito mais coisas em comum, meus irmãos, para compartilhar e buscar do que razões para discordar ou brigar. Agora, Paulo, ele vai fechar aqui e eu finalizo a mensagem com o auxílio, e esse auxílio é essencial. Olha o versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, os nomes se encontram no livro da vida. Quando o conflito está aprofundado, é difícil de ser resolvido. É verdade. Às vezes a gente pensa que é fácil, né? Vai lá e se reconcilia com teu irmão. Mas o coração daquele irmão, daquela irmã está assim, eu não quero nem ver, né? Alguns deixam de frequentar a igreja por conta disso. Então a reconciliação pode parecer algo simples e fácil, como se você dissesse para a pessoa, toma uma atitude, vai lá e faça, está tudo certo. Mas, meus irmãos, na prática, quando o problema está aprofundado na alma, é difícil. Eu poderia ilustrar isso com casamento, né? Quando um casal entra em conflito e crise, a ponto de sair de casa, por exemplo, como é difícil reconciliação. Difícil. Você vai conversar com a mulher cheia de amargura, ressentimento e coisas, tal. Vai conversar com o homem cheio de amarguras, ressentimento, a crise instalada. Aí não dá para chegar e falar assim, vai lá e volta para a tua casa. Mas, o quê? De jeito nenhum. Não dá. Então, quando há feridas e amarguras, fica mais difícil. O apóstolo Paulo estava distante da igreja, ele sabia que a crise entre essas duas irmãs era uma crise grave, e então, além de sua exortação, ele faz um apelo ao membro daquela igreja, que conhecia bem aquelas irmãs, para que pudesse agir e ser o reconciliador e resolver aquele problema. Então ele faz o apelo e ele diz, a ti, fiel companheiro de jugo, por favor, me ajude, vai lá e reúne essas irmãs e resolva esse problema. Quem era esse homem? O pacificador, o mediador? Nós não sabemos, meus irmãos. Ele é chamado de fiel companheiro de jugo. Aliás, alguns até dizem que companheiro de jugo é uma palavra, é uma única palavra aqui, uma palavra grega. Alguns dizem que Paulo, na verdade, está se referindo ao nome pessoal mesmo, né? Mas é uma palavra grega que significa companheiro de jugo, ou fiel companheiro de jugo. Mas o fato é que essa pessoa, pode ser o nome dela ou não, mas o fato é que essa pessoa era uma pessoa madura e capacitada. Se você olhar o capítulo 1, verso 1, provavelmente Paulo está se referindo a algum presbítero daquela igreja, ou algum diácono daquela igreja, alguma pessoa que era mais madura para intervir naquele conflito. Ele seria o líder mediador e pacificador que iria chamar aquelas irmãs e falar, eu estou aqui, e Paulo me deu essa autoridade, e agora vamos resolver esse problema. Ele foi escolhido para isso. E como nós já dissemos, irmãos, Paulo, ele frisa aqui, né, se vocês observarem aí, ele coloca assim, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha só como é forte essa frase. Ele está falando de duas irmãs que batalharam ao seu lado. E ele fala assim, não apenas auxiliaram a mim, mas auxiliaram Clemente. Nós não sabemos quem é Clemente, mas era um outro líder da igreja. E diz assim, e elas também auxiliaram os meus cooperadores. Duas irmãs que trabalharam para Paulo, para Clemente, para outros, estavam ali trabalhando envolvidas. Mas não era um caso simples de resolver. Alguns comentaristas dizem que essas mulheres, elas tinham personalidade forte, sabe? Aquela mulher que é dura na queda. Então, era personalidade forte, né? Não levava desaforo para casa, né? Eram as mulheres assim, que trabalhavam muito, eram envolvidas, mas mulheres que tinham uma personalidade difícil, talvez nesse sentido. E aí o problema se aprofundou, e Paulo conta aqui com um intermediador. É tão bonito porque ainda Paulo fala assim, o nome de vocês, ele está registrado no livro
da vida. Olha só que bonito, né? Vocês são meus cooperados, estão trabalhando, e olha o nome de vocês. Irmãos, quando o nosso nome foi riscado aqui do livro da terra, o atestado de óbito, né? Então, graças a Deus você não tem um, mas um dia você vai ter um. Só que você não vai estar mais aqui. É o atestado de óbito. Quando o teu nome é riscado, o teu CPF é riscado na terra, você fala, que bom, porque o meu nome continua registrado no livro do céu, no livro da vida. A ideia do nome registrado no livro da vida, que Paulo apresenta, é que nós temos um relacionamento infindável e eterno com o Senhor Jesus. Para sempre, sempre somos dele. E aqui eu quero concluir, então, dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo, ele colocou esse pacificador para ajudar naquele conflito, para auxiliar aquelas duas irmãs. E a minha conclusão, eu quero deixar aqui 3 lições para os irmãos e para a minha própria vida. A primeira lição é que o conflito entre Evode e Sintique prova que mulheres e homens, jovens e crianças, pessoas experientes, maduras, que você fala assim, mas essa pessoa é muito espiritual, pastor, para ter um problema. Meus irmãos, o trágico conflito de Evódia e Sintique revela que mesmo pessoas maduras e comprometidas e que trabalham no reino podem cair no pecado do egoísmo, do egocentrismo. Pessoas maduras podem se envolver em controvérsias e prejudicar o corpo de Cristo. Eu e você não estamos imunes a conflitos dentro da igreja. Entenda isso. Agora, quando surgir o conflito, você não está imune. E quando surgir, o que você faz? Sabedoria, meu irmão. Sabedoria, minha irmã. Ação. Tem que agir, e agir com sabedoria, com humildade, ir em direção ao ofensor, ao ofendido, e harmoniosamente pacificar. Nós estamos indo para o mesmo lugar. O alvo é o mesmo, o propósito é o mesmo, a mesma direção. Segunda lição: nós não podemos deixar a igreja por causa de conflitos pessoais, relacionais. Como eu falei, né? Você vai lá visitar o irmão, não estou indo mais na igreja, porque tem uma irmã lá que não desce, pastor, não desce. Eu entro, já percebo que ela olha para mim, deve estar falando da minha vida. Irmãos, nós não podemos sair da igreja por causa de conflitos, mas devemos tratar todos os conflitos, porque todos os nossos conflitos, eles podem ser resolvidos no Senhor. Estamos conectados no Senhor, temos o mesmo propósito no Senhor, a mesma visão, a mesma missão no Senhor, e se baixarmos um pouco a nossa guarda, deixarmos cair a nossa armadura de orgulho, com certeza faremos muita diferença. Jesus Cristo, ele nivela, né, as nossas relações. Então você pode sim resolver esse problema. E a terceira e última lição, Paulo, ele vai dizer aos Efésios que devemos preservar a unidade do corpo. Então, para evitar que chegue ao ponto do conflito, busque preservar a unidade no corpo de Cristo, sempre desenvolvendo bons relacionamentos. Você não é tão fácil, eu não sou tão fácil, mas em Cristo podemos desenvolver bons relacionamentos no corpo de Cristo. E quando você perceber alguma coisa assim estranha, cuidado com a língua, guarde ela dentro da boca, né? Se você está em discordância com algum irmão, fala assim, pastor, eu não sei, vai lá, procura ele, resolve com ele, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando você perceber na igreja, fala assim, pastor, eu não estou em conflito, mas eu sei, tem aquela irmã, está em conflito com aquela outra irmã, ou aquele irmão com aquele outro irmão, aqueles adolescentes estão brigados. Quando você souber de pessoas dentro do corpo de Cristo que estão vivendo em conflito, você tem o dever de ser um reconciliador. Não é jogar fogo, entendeu? Na fogueira. Aliás, jogar lenha na fogueira. Mas é você ser um reconciliador
de conflitos, porque Jesus Cristo disse que bem-aventurados são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra nos direciona sempre em assuntos doutrinários, em assuntos tão pessoais, nesse caso, relacionamentos dentro da igreja. Ó Deus, às vezes nós vacilamos, permitimos que amarguras entrem em nossa alma e acabamos sofrendo, ó Deus, conflitos internos e externos, conflitos relacionais. E nós queremos te pedir, ó Deus, nessa manhã, se há alguém que entrou nesse local e que por alguma razão está vivendo algum tipo de conflito com algum irmão, com alguma irmã, com algum jovem, se há alguém aqui, ó Deus, que está sofrendo com algum tipo de desavença, de atrito, que não tem desfrutado de bom relacionamento, ó Deus, com outros irmãos, ó Pai de amor, que tu movas esses corações em direção à reconciliação. Não permitas, Pai, que nada abale a unidade do corpo. Não permita que nada abale, ó Deus, a missão da igreja. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs e fortaleça-os na unidade que há em Cristo. Porque afinal, ó Deus, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo exército. Nós temos um inimigo em comum. Não podemos, Pai, nos envolver com coisas pequenas, picuinhas e problemas relacionais e esquecermos do nosso alvo, do nosso foco, do nosso objetivo, porque tudo isso vai passar. E um dia entraremos na nova vida, porque os nossos nomes, por graça, estão registrados no livro da vida. Abençoa, Pai, o teu povo e que, contemplando a gloriosa vida eterna, sejamos nesta terra mais unidos como irmãos. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.